Olá, gente. Boa noite. Estamos aí iniciando uma videoaula para dar continuidade da onde a gente parou. E a gente vai reiniciar aí esse bloco nesse modelo com o reino Monera, né? Reino Monera é o reino que abriga as bactérias. E o que são bactérias? Bactérias são micro-organismos dotados de uma estrutura celular. O que é uma estrutura celular? É aquela que define um ser vivo. Então, a célula ela é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Como as bactérias são dotadas de uma estrutura celular, eu posso então afirmar que ela é um ser vivo, diferentemente de vírus, como a gente viu na primeira aula. Vírus não é considerado um ser vivo, porque ele não tem estrutura celular. Então, a gente tem que as bactérias são formadas por uma estrutura delimitante, que é a membrana, uma região central, chamada núcleo, e uma região entre a borda, que é a membrana, e o núcleo, formando a região citoplasmática, ou citoplasma. As células bacterianas, elas são chamadas de procariotas, ou seja, as bactérias são organismos procariotas. Por quê? Porque o material genético dessa célula, ele não é limitado por uma membrana interna. Então, ela não tem um núcleo definido. Por não ter um núcleo definido, a gente diz que esse organismo, ele é procariota. Esta membrana interna que delimita o material genético da célula é chamado de carioteca. Como esses micro-organismos não possuem esta carioteca, a gente chama de procariota. Tirando as bactérias, todo o restante que a gente vai ver para frente são organismos eucariotas. Bem, em relação à forma do corpo da bactéria, elas podem agrupar diversas formas. Se ela for redondinha como um botão, a gente chama de coco. Muitas apresentam a forma de uma vírgula, aí a gente chama de vibrião. Outras apresentam a estrutura como se fosse um cordão de pérola. A gente as classifica como estafilococos. E tem aquelas que parecem um agrupamento de cacho de uva, que a gente denomina de streptococos. Independente dessa estrutura, todas elas são formadas por membrana, citoplasma e núcleo, sem a presença da carioteca, sem a presença da membrana interna, tá bom? Em relação a esse grupo, qual a importância desse grupo de micro-organismos? Bem, algumas delas têm uma importância médica, porque elas vão desencadear algumas doenças, mas na sua grande maioria, elas têm uma participação na natureza de simbiose, ou seja, elas não causam mal algum, muito pelo contrário, elas podem até nos fazer bem. Por exemplo, as bactérias do trato entérico. São elas que convertem determinados grupos de vitamina a partir da alimentação que a gente ingere. Então, se não fossem as bactérias que moram dentro do nosso trato intestinal, a nossa capacidade de absorver nutrientes seria menor, né? Um outro grupo de micro-organismos extremamente importante e que também são chamados bactérias são as cianobactérias. Esse grupo de bactérias, elas estão presentes nos oceanos e elas são responsáveis por sintetizar mais de 98% do oxigênio que a gente respira. Então vejam, o reino Monera, ele é um reino eclético na medida em que ele abriga micro-organismos que podem ser patogênicos, micro-organismos que podem ser simbióticos e micro-organismos que têm uma função em toda a biosfera. Como eu disse para vocês, as cianobactérias produtoras de oxigênio. Tá bom?
Quando comparada aos vírus, a diferença primordial: vírus não pode ser considerado um ser vivo. A gente normalmente chama de agente biologicamente ativo. Por quê? As bactérias, elas não precisam necessariamente estar infectando ou parasitando um outro ser vivo. Elas conseguem se manter na natureza independentemente de estar associado ou não ao outro ser vivo, o que não acontece com os vírus. Vírus, eles obrigatoriamente, para que eles se mantenham ou se perpetuem na natureza, é preciso que eles estejam dentro de uma outra célula de um hospedeiro. Então, vírus não tem metabolismo próprio, bactéria tem metabolismo próprio. Isso é uma diferença crucial entre esses dois, digamos assim, organismos. Lembrando que vírus não tem estrutura celular, não é formada por membrana, não tem citoplasma. O que são os vírus? É um grupo, é um pedaço de genoma, quer seja DNA ou RNA, envoltos por uma capa de proteína e de gordura, tá bom? Isso é o reino Monera.